Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. Vocês que sabem o quanto a gente sempre traz uma galera de peso para conversar, falar dessas ações de sustentabilidade dentro das suas empresas, como é que as empresas têm enxergado, se o mercado funciona, se não funciona, e como nós, né, no Brasil, estamos em relação a essas pautas sustentáveis. E hoje eu vou conversar com a Roberta Godoy, do Grupo Energisa, para a gente conversar, tanto falar do ESG, mas também focar um pouco mais na parte do S. Tem um projeto muito legal pela Energisa, que eu particularmente fiquei bem sensibilizado, achei muito bonito. Então, Roberta, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo teu tempo. Wagner, um prazer estar aqui falando contigo sobre o projeto da Vila Restauração, porque ele é um projeto que, assim, além de ser, foi apaixonante fazê-lo, ele trouxe tanta coisa legal para o grupo, não só do ponto de vista, né, da tecnologia, da nossa capacidade de implementação, mas também de aprendizado sobre o nosso Brasil, né? E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sem dúvida. Roberta, antes para a gente começar, assim, a gente gosta de introduzir quem é que está falando, quem é a Roberta, por que que ela está olhando para essas pautas, como é que ela chegou até ali, e a sustentabilidade, essas áreas te acompanharam desde sempre, foi alguma coisa que foi moldando? Conta um pouco de ti para nós. Bom, para quem vai me conhecer agora, meu nome é Roberta Godoy, eu sou vice-presidente de soluções energéticas do Grupo Energisa e líder da Renergisa. A Renergisa é um braço do grupo responsável pelos negócios que a gente chama de não regulados. E o que está dentro desse ecossistema dos negócios não regulados? A geração de energia renovável. Então, nós temos um negócio bastante estruturado de geração de energia renovável e a Vila Restauração, que a gente vai conversar aqui hoje, está dentro desse contexto. A comercialização de energia no Mercado Livre e também soluções de eficiência energética. Tudo isso combinado para entregar para os nossos clientes soluções que os ajudem na jornada da transição energética, na jornada da descarbonização. Então, nós estamos justamente estruturados e na busca de soluções que construam esse futuro, né, que a gente está aqui almejando, cuidando do meio ambiente. Então, eu estou inserida, né, 100% nessa temática, e isso veio para a minha vida com a minha vinda para o grupo, né, para liderar essa unidade e dar, enfim, né, dar tração a todos esses temas dentro do nosso grupo relacionados à sustentabilidade. Muito legal, muito bacana. Como é que nasceu de onde é que surgiu esse projeto na Vila Restauração? Quem é que trouxe? Por que que foi escolhido lá? Se tu Aham, puder dizer para a gente aham, como é que foi o início, assim, vamos fazer, vamos ajudar algum lugar, mas onde é que vai ser? Como é que foi feita essa escolha? aham, aham. Ah, é uma delícia contar, porque realmente é um roteiro de um filme, né? É, bom, nós tínhamos recém adquirido a Energisa Acre, isso, né, lá em 2019, e aí, ao chegar no estado, obviamente, nós fazemos aquele mapeamento de todas as necessidades que o estado tem em relação ao serviço de energia elétrica, e aí nos deparamos com a questão da Vila Restauração, que almejava há muito tempo ter acesso à energia elétrica, né? Então, imagina, nós aqui falando aqui dos nossos devices, a gente aqui, né, usufruindo de uma série de tecnologias, podendo ter esse papo que é tudo impulsionado pela energia elétrica, e a gente está falando de brasileiros como nós, que estão, né, numa região bastante longínqua e que ainda não tinham acesso à energia elétrica. E aí, a partir deste mapeamento, primeiro, Vila Restauração era um nome, vamos dizer assim. O nosso CEO, Ricardo Botelho, junto com o diretor-presidente da Energisa Acre, o José Adriano, naquela época,
foram fazer um sobrevoo na região e enxergaram a vila, né, de cima, e naquele momento realmente a empresa pensou, a gente vai levar, né? Veio a ideia, veio a constatação de que a gente podia levar energia elétrica e, de verdade, conseguir realizar o sonho daquela comunidade, que é uma comunidade rural, tá, gente? É uma comunidade rural que está a 70 quilômetros do município de Marechal Thaumaturgo. A comunidade faz parte desse município, mas ela está a 70 quilômetros. Então, vamos começar, né, a montar o que é o roteiro desse projeto. Está no coração da Amazônia, né? Está ali numa reserva extrativista que é do Alto Juruá, no alto do Rio Tejo. Então, assim, na divisa com o Peru, num lugar, né, bastante de difícil acesso, e que tinham lá 200 famílias na expectativa de ter energia elétrica durante 24 horas, que foi o que a gente foi, né, conseguir realizar. Visto de cima, foi feita uma reunião, nós procuramos os políticos, né, o prefeito, o vice-prefeito da Vila Restauração, e fizemos um mapeamento, fomos localmente lá fazer um mapeamento da vila, e identificamos todas as condições, vamos dizer, né, necessárias para instalar o projeto. E aí foi feita uma reunião com a comunidade, que ficou assim bastante, né, emocionada com a possibilidade, inclusive está no nosso documentário. Depois eu vou fazer aqui um pouco, né, de divulgação também do documentário, que eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem, está lá no YouTube. E tem lá, né, o momento, inclusive, em que o nosso CEO faz, né, o compromisso com a comunidade de, em 2 anos, levar energia elétrica. Então, é realmente um roteiro, né, de filme, e que foi construído pouco a pouco, e que culmina, né, depois de 2 anos, a gente conseguir entregar e realizar o sonho desses brasileiros. É muito legal, né? A gente depois também vai deixar o link do documentário. Quando eu recebi para olhar, assim, é uma coisa bem tocante, né? O vídeo. E pra gente, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Porque a gente, como nem tu disse, a gente tem os aparelhos. Para nós é tão comum pegar, apertar o botão, tem luz. Desliga o botão, não tem mais. E pensar que ainda tem pessoas que vivem com uma dificuldade do básico, né? Porque como é que a gente pensa, olhando nas pautas de sustentabilidade, como a gente pode entregar prosperidade para as pessoas se elas não têm um item básico, né? Que é energia elétrica. Como é que a gente pode pensar numa sociedade mais próspera se ainda a gente tem essas barreiras, algumas dificuldades? Obviamente, a gente vem avançando muito por causa da tecnologia, nos ajudando, e graças à tecnologia foi possível fazer esse movimento lá na Vila Restauração. Quando vocês olham isso num espectro de empresa, Grupo Energia, para tomar uma decisão obviamente isso está totalmente ligado à parte social, vocês analisaram, conversando com aquelas pessoas, assim, perceberam que era algo que eles sentiam falta ou era algo de pessoas que já estavam acostumadas com aquele estilo de vida que falavam, não, isso aí não vai existir? Ah, eu acho que é assim, né, Wagner? Claro que você se acostuma. O ser humano é muito adaptável, né? Se você não tem acesso, que nem no caso da Vila Restauração, eles tinham acesso a 3 horas por dia de energia é, gerada a partir de diesel, óleo diesel, que é altamente poluente, né? Que vai completamente contra aí todas as questões de sustentabilidade que a gente tem falado, estudado e tudo mais. Então, eles se adaptaram, adaptou a vida àquelas 3 horas de energia, né? Agora, claro, tinha dias que não tinham as 3 horas. Então, isso impacta na vida da vila como um todo. Você imagina você ter alimentos
que você conserva lá e precisa daquelas 3 horas, o dia que não tem, você praticamente perde, né, os alimentos. A questão da saúde, que a gente falou muito, né? O posto de saúde não mantinha vacinas. Por quê? Porque para você ter manutenção de vacinas, você precisa de refrigeração, né, contínua. Então, imaginem o que que é isso. Mas, na verdade, você se adapta. Agora, claro, quando se abre, né, a possibilidade, quando chega a energia, que foi o que a gente conseguiu fazer, agora eles têm energia 24 horas, se abrem 1 milhão de outras possibilidades, né? É como se você desse acesso a um portal, né, enorme de possibilidades de serviços, de desenvolvimento, de progresso para as pessoas. Então, acho que aí é que tá a beleza, né? A energia elétrica, ela possibilita outras milhares de coisas. E um Teve um pouco momento. né, dos nossos objetivos, inclusive, é essa, né, levar energia, dar acesso, dentro das nossas áreas de concessão, né, dar acesso à energia às populações, porque isso é muito importante. Para você ser um cidadão por completo, né, você precisa ter acesso a tudo, como todos os cidadãos brasileiros têm, né? Perfeito. Até tem um momento, uma parte no documentário que tem um rapaz que diz, né, que agora ele vai conseguir trabalhar o dia inteiro, assim, que ele falou que ele ia poder trabalhar porque com a falta de energia ele não conseguia, se eu não me engano, acho que ele é barbeiro, algo do tipo. E Isso. aí ele comenta sobre isso, assim, e é isso que eu digo, né? Às vezes a gente está no nosso mundo, eu falei, pá, como assim? Eu acho que a gente não consegue nem pensar o contrário, assim, imagina ficar sem energia. A gente tem os raros momentos que faltam energia, e quando faltam, a gente fica assim, vai, e agora? Não, a gente É, meio que não sabe o que fazer, o que ah, fazer, por, porque exato. daí perde acesso à internet, né? Pega uma série de coisas e a gente, meu Deus, se sente tão deslocado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês têm como mensurar, sei lá, quantas pessoas foram impactadas, quantas famílias foram impactadas nesse projeto? Tá. Bom, eu vou te contar um pouco, assim, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre o projeto de uma forma bem simples, né? A vila, quando nós chegamos com o projeto, ela tinha 200 famílias. Por que que eu falo tinha? Porque normalmente o progresso e a energia acaba atraindo mais gente, né? Então, provavelmente hoje, se nós formos lá, talvez a população já tenha aumentado em função, né, dessa possibilidade com outras famílias ribeirinhas, talvez, que tenham, né, migrado para a vila, tá? O projeto, só para você ter uma ideia, Wagner, foram praticamente 9 meses entre chegar todos os materiais, os equipamentos na vila. E aí, sobre isso, também tem todo um capítulo à parte, porque tinha um desafio muito grande de logística. Você imagina isso acontecendo no coração da Amazônia, no período de pandemia, então, com todos os cuidados, com tudo que, né, essa situação nos impôs, e tendo que contar, inclusive, com a natureza, né? É outra coisa que às vezes a gente não pensa, que a gente tem muito controle sobre diversas coisas, mas naquele bioma, a natureza interfere na evolução, né, das coisas. Então, só para você ter uma ideia, os nossos equipamentos, eles saíam de Uberlândia, as nossas carretas levando os equipamentos, saíam de Uberlândia, iam por rodovias, praticamente 4.000 quilômetros de Uberlândia até Cruzeiro do Sul, que é uma cidade que fica lá no Acre, e depois tinha ainda os trajetos com balsa. E com balsa precisava ter um nível, né? O rio ter um nível de água que possibilitasse o transporte, que possibilitasse o trajeto de balsa. Então, no final do percurso todo, né? Você tinha que contar com todas essas possíveis obstáculos e dificuldades de fazer a gestão de tudo isso para poder chegar com os equipamentos lá na vila. Então, foi uma operação, assim, né, enorme, super planejada, para possibilitar a gente conseguir
chegar com todos os equipamentos para poder fazer o projeto acontecer. Bom, muito bem. O que nós fizemos lá na vila? As pessoas perguntam, mas tá bom, né? O que vocês fizeram? Nós implementamos uma solução que foi uma combinação de algumas tecnologias, tá? Nós combinamos 600 placas solar fotovoltaica, então uma solução independente, né, que a gente chama solar fotovoltaica. Combinamos isso com uma solução de armazenamento de energia em baterias de lítio, e aí a gente já pode falar um pouquinho sobre isso. E ainda colocamos como backup uma solução de geração através de biodiesel. Então, tudo renovável, tudo energia limpa, inclusive o biodiesel que é utilizado na nossa solução, ele é produzido lá localmente através de óleo de palma. Então, né, todo, vamos dizer, está tudo bastante localizado, tá? O que esta solução ela permite, né? O que acontece? Durante o dia, nós geramos a energia, então, através da luminosidade da luz do sol, a gente gera energia e armazena energia nas baterias de lítio, possibilitando que à noite, que é quando você não tem, né, o sol reluzindo, você utilize a energia que está nas baterias, armazenadas nas baterias e, eventualmente, se você tem ali alguma queda, né, no nível de armazenamento, entram os geradores. Então, é uma solução limpa, completamente limpa, independente, ela é monitorada remotamente, para você ter uma ideia, né? O nosso monitoramento ele acontece em Uberlândia, no nosso centro tecnológico. Através desse projeto, a gente também acabou fazendo uma parceria com a TIM. Então, a TIM também colocou uma antena de 4G na vila, e aí a gente, através dessa conexão, consegue fazer esse monitoramento remoto. Pois muito bem, isso permite, então, que essas famílias, as 200 famílias, tenham energia 24 horas por dia, tá? 24 horas. Para você ter uma ideia, o sistema ele foi tão bem, vamos dizer assim, construído, né? A implementação foi tão bem feita que a gente nunca teve nenhum tipo de problema, né? Tem medidas, vamos dizer assim, né, do setor para medir a qualidade do sistema, e a gente, felizmente, já tem 2 anos do sistema funcionando e a gente não teve nenhum problema, né? Nenhuma parada, nenhuma interrupção, o que é maravilhoso, né? Agora, o que vem também junto, vamos dizer, a reboque, né? Além disso, a gente deu acesso, então, às pessoas, através da energia, deu acesso à internet, automaticamente, pela parceria que nós fizemos com a TIM. E a outra coisa também muito importante que possibilitou foi a bancarização, né, das pessoas. Vocês imaginam, é óbvio que não tinha um sistema, né, eles não eram bancarizados, através da nossa fintech, a Volts. Então, toda a prestação de serviços hoje, ela é digital, né, porque ela acontece de forma remota. A leitura, para você ter uma ideia, a leitura dos medidores, né, de consumo é feito tudo remoto. A cobrança e o pagamento, né, dos clientes também é feito remoto. Então, quer dizer, você deu acesso, né? Deu acesso a coisas que são super corriqueiras para todos nós, para aquelas 200 famílias que, né, até aquele momento não tinham. E isso, Wagner, fomentou o empreendedorismo, né? Porque, assim, se eu tenho luz, eu vou trabalhar eventualmente, né? Você citou aí que viu no nosso documentário o barbeiro, mas vieram outros, né? Aí você pode ser costureira, você pode ter uma venda, né? Uma pequena vendinha, um pequeno comércio. Então, progresso chama progresso, né, Wagner? E eu acho que a energia elétrica, a chegada da energia elétrica é a semente, né? É o estopim para você gerar ali todo um ecossistema, né? Que progride, que vai acontecendo. Então, é um pouco, né,
te contando aí como foi um pouco os bastidores. Muito legal, né? E o bom da energia solar aqui, principalmente, é que o Brasil é um país rico, né? Em questão abundante das fontes renováveis, né? O próprio biocombustível, e o que permite, né, que a gente possa até liderar várias partes, até quando a gente fala de energia, o Brasil é apontado como um dos candidatos a ser líder nessa transição energética. E essas pessoas hoje que vivem lá, até não comentaste um pouco, vocês têm esses dados, quantas pessoas foram impactadas, quantas famílias que eram na comunidade? 200 famílias, né? Ah, 200 famílias inicialmente, né, que tinham no daí tu nosso falou que censo. aumentou daí. Isso, pode ser Exato. que tenha, eu imagino que sim, tá, né, por conta das Uhum. possibilidades. Sim. E quando a gente fala isso no pilar social, a, o Grupo Energisa, ele já vinha olhando para essas pautas de sustentabilidade ou do ESG já no seu DNA, trazendo isso para as empresas, ou foi uma das primeiras ações que a empresa teve? A minha unidade, a Reenergiza, né, que eu te comentei logo no início, ela fundamentalmente existe para isso, né, para desenvolver, para buscar, para combinar, para entregar, né, para o nosso cliente um portfólio de soluções que pode ser de energia limpa. Então, nós somos hoje, né, certamente das maiores empresas geradoras de energia através da solução solar fotovoltaica. Só para você ter uma ideia, independente do nosso projeto da Vila Restauração, nós temos nesse momento 79 usinas, né, a gente chama de mini geração, que são usinas de até 3 megawatt, né, pico de potência, com uma soma de 307 megawatt pico de potência de geração. Então, assim, é muita energia que nós estamos gerando através da solução fotovoltaica, tá? Agora nós estamos também, recém divulgamos que a gente vai entrar também na questão do biogás, biometano, com essa mesma ideia de oferecer, né, um portfólio amplo de energia renovável. Nós comercializamos na nossa comercializadora energia eólica, de biomassa, enfim, né, um portfólio. E também trabalhamos com soluções de eficiência energética, porque também não adianta ter a energia, você precisa fazer o bom uso da energia. Para ser sustentável, né, você precisa olhar no seu processo produtivo como é que você está fazendo o uso da energia. Então, essa ideia toda, que é exatamente aonde entra a Reenergiza, é uma convicção da nossa companhia e faz parte da nossa missão, né? Nós definimos que a nossa missão é ser protagonista na transformação energética, conectando, né, os clientes, tanto os nossos clientes residenciais quanto as empresas, a melhor solução de energia. E com isso a gente construir um mundo mais sustentável. Essa é a nossa missão. Então, isso está no DNA do nosso grupo. Isso é uma questão estratégica para a gente se posicionar e trabalhar nesse sentido. E a minha unidade, felizmente, né, tem essa missão totalmente intrínseca. Nós existimos para isso, o que é muito legal. E por isso que a Vila Restauração, o projeto da Vila Restauração, ele é da Reenergiza, né? Foi conduzida pela Reenergiza, porque tem tudo a ver com essa nossa ideia, nossa proposição. Perfeito. Qual é a potência tu sabe, tem esses dados da potência que foi instalado lá? Tem. Tu falou que foi 600 painéis, né? Os 600 painéis, eles têm uma potência de 325 kW-pico, tá? As baterias, elas conseguem armazenar 829 kWh e os geradores, eles têm capacidade para 116 kVA, né, kilovolt amperes.
Então, é uma solução que foi dimensionada com folga, vamos dizer assim, para aquela população, né? Para aquele tamanho ali de demanda, tá? Agora, obviamente, né, as nossas soluções, quando a gente fala no público geral, vamos dizer assim, sempre são customizadas de acordo com a necessidade, né, a demanda de cada um dos nossos clientes. Legal. É uma potência quase de 200 quilowatts pico, né, de Oi? solar. Dá De uma potência sol. de de solar de quase 200 quilowatts, né? 325 vezes 600. Na vila, né, na Vila Restauração, são 325 quilowatt-pico, né? Ah, 325 quilowatt 300 pico. quilowatt-pico na Ah, eu vila. pensei que cada painel fosse de Não, não, 325 não, de não. potência. As 600 placas, né, elas têm uma potência de 325 Ai, quilowatt-pico para a Vila Restauração, né? E aí eu tenho as outras 79 usinas hoje que estão espalhadas pelo Brasil, que é um negócio nosso de geração distribuída, né? A tal da assinatura solar. Aí eu tenho mais 307 megawatt, aí não é quilowatt, aí é sim, megawatt né? pico, né? Claro, É muita muita energia, coisa. exatamente. Que daí eu comercializo né, em formato de créditos para diversos clientes em vários estados, né? Claro. Ah, agora vamos trazer um pouco para dentro da empresa, né? Essa questão do como é que porque como a gente tem um público aqui de executivos, empresários, o que que tu enxerga também da importância de um papel social da empresa? Por que que as empresas devem adotar ações, por exemplo, que nem a Energisa teve? E também os colaboradores, eles se sentem impactados em estarem em projetos assim? Vocês conseguem perceber isso do pessoal que esteve atuando no projeto? Bom, acho que excelente a pergunta, porque daí oportuniza a gente falar um pouco mais, né? O Grupo Energisa tem como característica promover o desenvolvimento econômico, social e cultural nas comunidades onde a gente está presente. E a gente assume de verdade o protagonismo da transformação energética, né? Conectando pessoas e empresas, como eu tinha te dito, a melhor solução de energia que a gente tem disponível nos nossos portfólios. A nossa política de sustentabilidade, ela é basicamente traduzida em três causas e um conjunto de compromissos ESG que estão todos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os tais dos ODS, né, que são tão importantes hoje. Então, transição energética, mobilidade social e mitigação do impacto sobre o meio ambiente são os temas que estão na nossa pauta. O que eu acredito, Wagner, que cada vez mais as empresas precisam, né, adotar causas ESG. A gente só vai conseguir, de verdade, fazer a diferença e fazer a descarbonização e colaborar com o planeta como um todo, justo nós brasileiros que temos aí, né, uma potência, vamos dizer, uma possibilidade de colaborar com isso enormemente, as empresas precisam adotar esse protagonismo. Então, só para você ter uma ideia, tá? Eu vou te falar um pouquinho de algumas metas sociais que a gente tem aqui, tá? Até 2026, a gente quer ser percebida como uma empresa inclusiva pelos nossos colaboradores. Então, é ponto pacífico, é uma meta que a gente já se comprometeu, tá? Até 2026, a gente também quer promover a empregabilidade de cerca de 70% do público capacitado nos nossos programas de formação continuada nas comunidades. Então, a gente tem programas de formação nas comunidades e a gente quer conseguir empregar boa parte, porque também não é só formar, né? Formar é maravilhoso, mas o mais bacana é você conseguir o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho. Então, se aproximar da sociedade por meio de ações culturais e das manifestações dos valores regionais também é alguma coisa que a nossa empresa
atua fortemente, tá? A gente acredita que a nossa presença ela tem que ser intrínseca. A gente tem que entender como é que funciona aquela localidade, as pessoas, o que que importa para elas, né? Nesse sentido, também tem coisas aqui. Incentivar a produção cultural e a preservação da memória nas nossas concessões, impulsionando a economia criativa, mobilizar projetos e parcerias para contribuir para o desenvolvimento sustentável dos nossos biomas mais frágeis, também são coisas que estão no nosso, vamos dizer, né, dentro dos nossos combinados. Enfim, então tem uma série de coisas aí que a gente já adotou que vai além do nosso business, né, do nosso negócio, de prestar serviços de energia para as nossas áreas de concessão. Maravilha. Ah, trazendo esse ponto, o... e quais as vantagens que a empresa percebe por ter ações assim, em relação à parte reputacional? Porque, assim, às vezes o empresário ele pode olhar lá, mas é ESG, então significa que eu vou ter que doar, qual é o retorno? E nós, aqui, a gente sempre traz, cara, o pilar econômico é importante, tu tem que trazer, vai te trazer receita, só que algumas coisas são diferentes do retorno, é uma outra forma de tu mensurar. Como é que vocês fazem essa parte? Como é que vocês entendem que isso pode ser interessante para a empresa, como monetizar, como isso pode atrair novos colaboradores, engajar mais? Como é que vocês veem isso? Acho que tem diversos, né, vamos dizer, diversas formas de você ter retorno. A primeira delas é, sem dúvida nenhuma, o engajamento e a fidelidade, vamos dizer assim, dos nossos colaboradores. Nós estamos vivendo uma época, né, Wagner, que as pessoas querem, além de, obviamente, trabalhar, contribuir, gerar algum tipo de receita, vamos dizer assim, quer ter propósito, né? A gente tem discutido isso tanto. Essa semana mesmo eu estive em dois eventos onde você vê claramente que a questão do propósito é intrínseco, né? Então, quando a empresa está engajada em projetos, né, em metas como essas que a gente está falando aqui, naturalmente os funcionários se sentem mais felizes, né? Eles se sentem fazendo parte. Às vezes a gente sozinho acredita que é difícil dar a contribuição, mas quando a gente está dentro de uma empresa, a gente fica forte, né? Tem ali todo um mecanismo de realização que acaba automaticamente impactando positivamente nos colaboradores. Então, a gente vê o orgulho, o engajamento como uma, né, das alavancas. A outra coisa é, cada vez mais também, os nossos clientes vão escolher os seus parceiros de acordo com o comportamento das empresas, né? Quanto mais a gente for sustentável, além de ter o nosso portfólio, né, para vender de energias, mas nós sermos sustentáveis, vai também nos habilitar a fazer mais negócios. As empresas vão escolher as empresas com quem ela quer fazer negócio, também levando em consideração se elas estão ajudando a construir um mundo melhor, né? Se elas estão ajudando a cuidar do planeta. Então, isso é um mecanismo também de geração de novos negócios. E por fim, que não menos importante, a gente sabe disso, do ponto de vista dos acionistas. Cada vez mais os acionistas também vão decidir onde colocar o seu dinheiro, os seus recursos, de acordo com a postura, né? O que aquela empresa está buscando, qual é o legado que ela quer deixar. Claro que todo mundo como acionista, vai buscar o lucro, né? Vai buscar o valor. Mas não é só isso. Não é o valor pelo valor a qualquer preço. Então, quando a gente se propõe a fazer um projeto como a Vila Restauração, quando a gente se propõe a ter a Renergisa, né, como uma empresa do grupo focada em soluções energéticas para a transição energética, quando a gente coloca todo o grupo em prol desse propósito, né, trabalhando de forma no ecossistema, o que a gente está no final do dia é também endereçando essas várias partes, né?
os nossos colaboradores, os nossos clientes e os nossos acionistas. Perfeito, eu acho que é uma visão muito interessante e essa colocação, porque ela vai ao encontro do que eu vou te perguntar para a gente finalizar, assim, se tu pudesse assim, deixar uma mensagem para as empresas que estão ainda em cima do muro, se ESG é importante, se não é, se eu faço, se eu tomo alguma ação, qual mensagem que tu daria para os executivos que estão vindo, para os empreendedores, para os investidores, para que eles têm que olhar para empresas que tenham ações como essa do Grupo Energisa? O que tu falaria para eles, assim, um olho no olho? Tá? Eu vou só fazer ainda um adendo, né, de uma frase que o nosso CEO usa bastante aqui com a gente, que pode ser uma inspiração, né? E depois eu vou complementar um pouco com a minha palavra, tá? O nosso CEO, ele sempre diz que para nós não existe a separação entre o negócio e as ações para mitigar o nosso impacto no planeta. Essas coisas, elas estão juntas e misturadas. E a gente se diferencia justamente porque a gente opta por uma estratégia de negócio social e ambientalmente responsável. O que eu acho que é importante, né? E eu sou uma profissional vamos dizer, o meu background, Wagner, é marketing e vendas, tá? O que eu deixaria aqui como mensagem? Nós já entramos numa fase em que os nossos clientes, e vai ser muito rápido, tá? Vai ser muito rápido. Os nossos clientes exigirão da gente, das empresas, uma postura ambientalmente responsável. Eu tenho certeza que muito em breve as pessoas vão escolher as empresas e os produtos, e eu não estou falando de empresas grandes, eu estou falando dentro da nossa casa, tá? Elas vão escolher os produtos e os serviços, as empresas com os quais ela vai se relacionar ou ela vai consumir, levando em consideração esta questão. Então, todo mundo nas empresas precisa se envolver, todas as áreas, né? Eu costumo falar muito para os meus colegas de marketing e vendas que sentem na mesa para discutir qual é a energia que a gente está usando no nosso processo produtivo, né? O que é que nós estamos fazendo, se é uma indústria, por exemplo, o que é que nós estamos fazendo com os insumos, os descartes, né? Os descartes os resíduos, vamos dizer assim, orgânicos, o que é que nós estamos fazendo? Procurem buscar nesse ambiente novos argumentos, né, para convencer o seu cliente de que você está fazendo a sua parte nessa grande construção que é um planeta mais sustentável. Então, eu estou aqui, eu tô trabalhando no setor, então para mim é muito mais estar vivo, né? Faz parte do meu dia a dia, meu repertório. Eu durmo e acordo pensando nisso, em como ter portfólio para oferecer para os nossos clientes. Mas aí agora, então, eu faço um convite aos clientes para colocarem isso na pauta, né? Para colocar na lista do checklist de todo dia, assim, o que é que eu estou fazendo, porque eu vou ser escolhido ou não pelo meu consumidor em função do meu compromisso com a sustentabilidade. Essa é uma grande questão que eu acho que está na pauta e que eu convido a todos a pensar e agir. Bom, muito bom. Pessoal, quero agradecer a disponibilidade de todos que ficaram aqui com a gente, falando sobre, entendendo mais esse projeto da Energisa. A gente sempre tenta trazer os projetos das empresas, como é que estão sendo feitos para que inspirem também novas empresas a criar ações, criar medidas. O canal do Conversas Sustentáveis é para isso, inclusive a gente virou um hub de sustentabilidade corporativa, que a gente tem uma EdTech dentro, tem um portal de transparência que é um marketplace para que tanto empresas consigam encontrar parceiros, quanto a pessoa física possa escolher as empresas que se adequam ao seu perfil, a uma estratégia de sustentabilidade. Então, estão todos convidados a
a estarem no Conversas Sustentáveis. Hoje a gente já está em vários estados e também seguir ouvindo aí, acho que sempre bom, sempre inspirador ouvir histórias como foi hoje do Grupo Energisa. Então, quem quiser nos achar, estamos no LinkedIn, estamos no Insta. Como é que acha também o Grupo Energisa? Quem quiser acompanhar mais ações, onde é que encontra? Vai ser um prazer. Eu acho incrível essas iniciativas como a sua, Wagner, porque eu sempre digo que a gente inicia uma conversa. A gente não termina aqui, né? Felizmente, as redes sociais permitem essa extensão, né? Então, nós estamos em todas as redes. O documentário, eu realmente convido a todos a acessar o YouTube e colocar lá Vila Restauração. Tenho certeza que vocês vão adorar do ponto de vista técnico, porque vão ver uma solução tecnológica moderna, mas, sobretudo, do ponto de vista social. É um documentário que te emociona, porque nós, né, sendo brasileiro como aqueles brasileiros, a gente, nem que seja ali por uns minutos, a gente consegue viver aquela experiência. Então, é um convite. E a gente tá no LinkedIn, nós estamos no Instagram, Grupo Energisa. Se também quiser, tem a Reenergiza lá no Instagram. E eu vou ficar muito feliz, né, se eu puder colaborar com vocês através da Reenergiza. Nos procurem, a gente quer conversar, trocar ideias e colaborar, né, com o que for possível, com empresas, com pessoas, a gente está muito à disposição, tá? Maravilha, muito obrigado a todo mundo e um tchau, tchau. Obrigada, até logo.